Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de licitações. E o tema de hoje será como disputar licitação, onde eu vou te apresentar qual é o procedimento seguido para que uma licitação seja realizada. O procedimento nada mais é do que falar as etapas, as fases de um processo licitatório. Se você está nessa aula e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, eu te convido mais uma vez a clicar em inscrever-se, não custa nada, ativa o sininho que você vai estar informado sempre que novos vídeos forem colocados no canal do YouTube. E não esquece, segue a gente no Instagram, @licitacursos. Tem muito conteúdo todos os dias lá sobre licitações e você também pode fazer um history, gravar um history e marcar @licitacursos no seu Instagram que você vai aparecer lá na nossa página oficial. Sem mais delongas, vamos aqui falar dos tópicos da aula de hoje. Primeiro tópico, eu vou falar sobre o cadastro da empresa, também conhecido pela sigla CRC, Certificado de Registro Cadastral. Vou trazer o tópico sobre onde encontrar licitações e vamos finalizar aí com passo a passo das várias modalidades de licitação que nós temos tanto na legislação antiga quanto na nova lei de licitação. Lembrando, eu vou passar aqui o procedimento, as fases de um processo licitatório para você ter uma visão do todo e entender um pouquinho mais como vai funcionar a disputa de uma licitação de acordo com as várias modalidades que nós temos atualmente no país. Primeiramente, eu quero destacar aqui quais são as maneiras de uma licitação ser realizada. Então, nós temos licitações que podem ser de maneira presencial, onde os licitantes, as empresas interessadas, têm que se deslocar até o local físico que foi determinado para a realização da licitação. E temos as licitações eletrônicas, onde a empresa pode participar apenas tendo um computador e um ponto de acesso à internet. E isso abre uma margem gigantesca, tanto para quem trabalha com licitações, quanto para as empresas que querem vender aí além da sua região. Imagine você trabalhar com um computador da sua casa e conseguir disputar licitações no Brasil inteiro. E eu costumo dizer que quem opta por trabalhar com consultoria pode também captar empresas do Brasil inteiro e representar essas empresas em licitações eletrônicas aonde quer que elas estejam. A nova lei de licitações, ela vem aí afirmando que a preferência para a realização de licitações são as licitações eletrônicas. Então a nova lei ela traz uma disposição de que a regra vai ser que os órgãos realizem licitações eletrônicas. E a exceção vai ser a realização da licitação presencial. Então, se a administração pública, de acordo com a nova lei, resolver fazer uma licitação presencial, ela tem que justificar o motivo pelo qual ela está optando pela licitação presencial, ao invés de realizar a licitação eletrônica. Então, nós temos a licitação eletrônica como uma evolução no universo das licitações. Vamos falar aqui do cadastro para disputar a licitação, que é o Certificado de Registro Cadastral. Muita gente conhece o SICAF, tá? O SICAF nada mais é do que o Certificado de Registro Cadastral das empresas que fazem aí o seu cadastro para disputar a licitação eletrônica no portal Comprasnet, que é o portal do governo federal, onde os órgãos federais realizam as suas licitações. Então eu quero que você tenha em mente que qualquer empresa que pretende disputar licitação, ela vai aí precisar de um cadastro, principalmente em alguns casos. Por exemplo, modalidade de licitação tomada de preços, prevista na Lei 8666 de 93, que é a legislação antiga. É uma modalidade que, para disputar, a empresa precisa ter o CRC. E uma observação importante: existem
vários CRCs. Por exemplo, o SICAF é o CRC do Portal Eletrônico de Compras, Comprasnet do Governo Federal. Se você for disputar uma tomada de preços no seu município, provavelmente esse município também tem um certificado de registro cadastral e você deve se cadastrar nele para poder disputar essa tomada de preços, por exemplo. Um outro exemplo seriam o portal eletrônico de compras aí do seu estado. Para disputar licitações nele, você vai precisar do CRC dele, ou seja, fazer o cadastro da empresa nesse portal eletrônico de compras. Então, cada portal eletrônico de compras tem um certificado de registro cadastral, tem um cadastro de empresa. Tá? Então, outros casos aqui que estão ligados ao cadastro da empresa são licitações eletrônicas. Se você vai disputar uma licitação eletrônica, não tem como você disputar sem antes ter um login e senha de acesso que você obtém a partir do cadastro da empresa. E para realizar esse cadastro da empresa, basicamente você vai precisar daqueles documentos que nós falamos aqui, que são documentos de habilitação, aqueles documentos necessários para que uma empresa dispute licitação. Então, basicamente, com esses documentos você consegue aí se cadastrar em qualquer CRC, seja de portal eletrônico de compras, seja um CRC municipal, tá? Então, o que eu quero ter em mente, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: quer disputar a licitação? Você precisa providenciar o cadastro da sua empresa nos portais eletrônicos de compra que você pretende ali disputar as licitações. Se forem licitações presenciais no município, também é bom fazer esse cadastro dentro do município. Vamos lá. Principais portais eletrônicos de compra. Tá? Então nós temos aí o Comprasnet, que é o portal do governo federal, mencionando aqui o SICAF, que é o CRC desse Comprasnet, que é o mais conhecido, é o que as pessoas mais utilizam. Tá? E isso não significa que seja o melhor portal para você. Eu costumo dizer, se está todo mundo disputando licitação no Comprasnet e tem pouca gente aqui no portal da Caixa Econômica Federal, onde você acha que a disputa está menor? Aqui na Caixa, certo? Então aqui você pode ter um lucro maior e uma disputa menor. Não quer dizer que seja regra, mas é o que a questão prática nos demonstra. Outro portal interessante é o portal Licitações E do Banco do Brasil. Não é porque ele é do Banco do Brasil que você só tem licitações do Banco do Brasil. Não, aqui nós temos licitações aí de vários outros órgãos municipais, às vezes até órgão estadual, fazendo uso desse portal para realizar as licitações. O Licitações E, a empresa ela paga uma taxa de manutenção para se cadastrar aqui, que seria em torno de R$ 600 durante 12 meses. Lembrando que você pode pagar apenas um mês, apenas 2 meses. Não é que você está pagando para usar, é um pagamento apenas de taxa de manutenção. Comprasnet não tem custo nenhum, tá? Caixa Econômica também é um outro portal que você pode procurar aí na internet e fazer o uso dele para disputar a licitação eletrônica. E nós temos aí portais estaduais. Por exemplo, no estado de São Paulo nós temos o BEC, Bolsa Eletrônica de Compras. Na Bahia nós temos o Comprasnet Bahia, e não confunda com o Comprasnet do governo federal, que é um portal onde os órgãos estaduais da Bahia vão promover as suas licitações. Tá? Então esses são os principais portais eletrônicos de compra. Se a empresa quer entrar no mundo das licitações, é altamente recomendável fazer o cadastro em um ou mais desses portais para que a empresa comece ali a ter um fluxo de licitações bacana para estar disputando. E aqui eu destaquei o Portal Nacional de Compras Públicas, também conhecido pela sigla PNCP. Este portal ele foi trazido pela nova lei de licitação, que é a 14.133 de 2021. E esse Portal Nacional de Compras Públicas tem o objetivo de centralizar todos esses portais. Nós temos aí dezenas de portais
eletrônicos de compra, centralizar todas as licitações nele. Então, a nova lei de licitações, ela é aplicável utilizando o Portal Nacional de Compras Públicas, e aqui eu trago uma polêmica. O Portal Nacional de Compras Públicas não existe até o presente momento. Então, veja, nós temos uma lei e toda essa lei praticamente ela já está vigente, ela já pode ser utilizada, mas para utilizar essa lei, a própria lei expressamente fala que precisa do Portal Nacional de Compras Públicas. E o Portal Nacional de Compras Públicas não existe. Pronto, está instaurada uma discussão. E aqui nós estamos tendo uma divergência. Existem estudiosos que dizem, olha, a vigência da lei, a aplicação dessa lei, ela não pode ficar amarrada a esse portal. Então, assim, tem que ter meio alternativo para aplicar a lei. Tá? Então, ao invés de usar o Portal Nacional de Compras Públicas, o órgão federal usa a nova lei e faz uso do portal dele Comprasnet. O órgão estadual usa a nova lei, mas usa o seu portal eletrônico do seu estado. Então, esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista é o seguinte: se a lei prevê que tem que ter esse portal e esse portal não existe, não tem como aplicar a nova lei, porque a nova lei expressamente diz que precisa ser realizada a licitação, publicação nesse Portal Nacional de Compras Públicas. Doutor Carlos, qual é o seu conselho? Então, essa questão ela pega mais para quem está do lado da administração pública, quem vai fazer a licitação. O licitante não tem nada a ver com isso. Agora, o servidor público, o agente público, ele está envolvido nessa questão. A minha recomendação para você, gestor público, nesse momento, não haja por algum palpite que você escutou na internet, nem um lado nem o outro. Não haja por esses palpites. Por quê? Nenhum deles ainda está consolidado. E quem vai responder perante o Tribunal de Contas, que faz a auditoria aí do seu órgão, vai ser você, não vai ser o doutrinador, o professor que deu o palpite. Inclusive, nenhum desses vai se colocar à disposição para defender você diante do Tribunal de Contas. Meu conselho: quer utilizar a nova lei e sabe que a nova lei prevê esse Portal Nacional de Compras Públicas, faz uma consulta para o Tribunal de Contas que faz auditoria aí no seu órgão. Então, cada órgão público, pessoal, tem um Tribunal de Contas que faz auditoria das compras públicas dele. Então, a minha recomendação é a seguinte: quer usar a nova lei? Consulta ao Tribunal de Contas. Fala, olha, Tribunal de Contas, é o seguinte, eu quero usar a nova lei, mas ainda nós não temos o PNCP. O que eu faço? Eu posso utilizar outro portal para publicar e para fazer a licitação? Como vai ser? Qual é o entendimento de vocês? E a partir dessa resposta, vocês tomam uma decisão. Se o Tribunal de Contas falar, olha, pode usar outro portal, não precisa do PNPC para utilizar a nova lei, o PNCP para usar a nova lei. Aí você vai e segue essa orientação. Porque lá na frente, o tribunal não pode querer te condenar por uma orientação que partiu dele. Agora, se o seu tribunal falar, olha, não utiliza a nova lei ainda, vamos aguardar mais um pouco, vamos esperar sair esse Portal Nacional de Compras Públicas. Aí você não usa a nova lei, você usa a legislação antiga, que ainda está vigente. Tá certo? Vamos adiante. Vamos adiante. Encontrar licitações é uma questão que os iniciantes têm uma dúvida muito grande. Como eu faço para encontrar essas oportunidades? Primeira opção vai ser o aviso enviado pelos portais de compra que você fez o cadastro. Então, quando você se cadastra no portal eletrônico de compras do seu estado, no Comprasnet, você vai ter ali opções de receber no e-mail avisos de licitação de acordo com a área de atuação da sua empresa. Se a sua empresa vende material de limpeza, você vai começar a receber no e-mail todas as publicações de licitação que vão ser realizadas naquele portal sobre material de limpeza. Então, a partir daí, você já começa a filtrar e ver essas oportunidades que estão surgindo, beleza? E isso já traz um bom fluxo de licitação.
Nós temos aqui ainda o Comprasnet Mobile, que é um aplicativo de celular onde você pode aí consultar as licitações que estão abertas no Comprasnet do governo federal. Então, o Comprasnet Mobile só vai te mostrar licitações do portal Comprasnet, mas é muito bacana também. Você tem ali filtros para filtrar por estado, por região, por área de atuação. Olha, eu faço manutenção de veículo e eu estou no estado do Rio Grande do Sul. Então você filtra ali para o Rio Grande do Sul, manutenção de veículo, e já vai abrir as licitações que estão disponíveis. Você acessa o edital e aí faz toda essa questão que nós estamos ensinando de ler o edital, ver as condições para participar dessa licitação. Uma questão mais manual e normalmente aplicada às licitações que são presenciais, que não estão sendo realizadas em um portal eletrônico de compras. Você pode encontrar essas oportunidades em diários oficiais, tá? Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município, que é uma coisa manual e muito mais complexa, e também nos sites. No site da prefeitura, no site do governo do estado, você sempre vai ter lá um link que vai te direcionar para as licitações e lá você vai ter acesso a todas as licitações que estão sendo realizadas, que foram publicadas e vão ser realizadas e das licitações que já foram encerradas. E por fim, você tem a opção no mercado de software de aviso de licitação. Este software é um programa que você paga uma mensalidade e ele traz aqui os avisos, todos esses avisos, desde licitação presencial, publicada em Diário Oficial, portal eletrônico de compras, ele te dá diariamente todas essas oportunidades que estão sendo abertas. Doutor Carlos, eu preciso necessariamente desse software, principalmente no começo? Não, você não precisa. Como eu expliquei, cadastrou no portal eletrônico de compras, em 1, 2, 3 desses portais que eu mencionei, você já vai ter um bom fluxo de licitação para estar disputando. E lembre-se, a sua empresa ela é limitada, principalmente uma empresa pequena. Não adianta você querer ganhar 10 licitações no mês se você não vai conseguir dar conta do fluxo, se você não tem dinheiro suficiente para arcar com essas 10 licitações, beleza? Então é isso, pessoal. O software de aviso de licitação, acredito que você deve estudar, contratar um ou não com o passar do tempo. Basta procurar no Google, você vai ter uma série de opções no mercado. A maioria deles oferece um período gratuito de teste. Eu recomendo que você teste esses softwares e escolha aquele que melhor te agrada, tanto no preço quanto nas funcionalidades, beleza? Vamos falar aqui de modalidades de licitação, tá? Não estou apresentando todas. Por exemplo, temos modalidade chamada concurso para escolher projeto artístico e dar um prêmio. Não é o objetivo do nosso mini curso. Nós temos a modalidade de leilão, que eu já mencionei em outras aulas, que é utilizado para vender, onde a administração pública ela não quer comprar, ela quer vender. Também não é interessante. Vamos focar nas modalidades que são interessantes para nós, onde o governo vai fazer a contratação de obras, produtos e serviços. Legislação antiga. Nós tínhamos aí na Lei 8666 de 93, que ainda está válida. Concorrência, tomada de preços e convite. Essas modalidades eram escolhidas por valor. O convite era um valor menor, a tomada de preços um valor intermediário e a concorrência valores maiores. Nós tínhamos o pregão na Lei 10.520 de 2002, utilizado para compras de bens e serviços considerados comuns, e tínhamos ainda o regime diferenciado de contratação, conhecido como RDC, na Lei 12.462 de 2011. Agora, na nova Lei de Licitação, nós temos como modalidade para contratação concorrência, pregão e uma novidade, diálogo competitivo. Muita gente, quando ficou sabendo, vai ter uma nova modalidade de licitação com o nome diálogo competitivo, ficou extremamente eufórica, querendo conhecer essa modalidade, preocupado com essa modalidade, mas eu tenho algo a te dizer. O diálogo competitivo vai ser uma modalidade residual. Residual tem a ver com resíduos, ou seja,
vai ser uma modalidade para casos extremamente específicos e ela vai ser muito pouco usada quando comparado com pregão e com a concorrência. Atrevo-me a dizer que vai ter muitos licitantes que vão passar a carreira e muitos servidores públicos que vão passar a carreira sem nunca realizar um diálogo competitivo. Tamanho é a especificidade que vai ser utilizada essa modalidade de licitação e nós vamos ver aqui um pouquinho dela no passo a passo de como disputar uma concorrência, um pregão, de acordo com a nova lei, concorrência, tomada de preço e convite, de acordo com a legislação antiga. Vamos lá. Passo a passo, procedimento para disputar ou como é realizada uma concorrência. TP. O que é TP, Dr. Carlos? Tomada de preços e convite, previstas na Lei 8666 de 93. Então nós temos aqui fase interna. É o momento em que a licitação está dentro do órgão público sendo realizada. Aqui você vai ter o requerimento, o levantamento de necessidades, a autorização do ordenador de despesas para que essas necessidades sejam licitadas para que elas possam ser compradas, para que elas possam ser contratadas. Você tem ali o orçamento, você tem a confecção do edital da licitação, você tem o parecer jurídico emitido pelo órgão de assessoramento jurídico e feita essas etapas da fase interna, nós vamos partir aqui para o que chamamos de fase. Aqui nós temos a fase externa da licitação. E essa fase externa, ela vai se iniciar com a publicação do aviso da licitação, que é quando o órgão público fala para a sociedade: nós temos esse processo licitatório para contratar determinado objeto e vocês que são interessados em disputar a licitação podem disputar no portal eletrônico ou presencialmente, vai depender da modalidade de licitação. Tá? Então, publicação do aviso. Temos aqui o credenciamento, uma observação. Tá? Então, acompanha comigo. Fase interna. Estão fazendo o processo licitatório. Tá ok, tudo pronto. Orçamento, edital. Agora vamos publicar para as empresas virem disputar. No dia para disputar a licitação, se for uma licitação presencial, o que precisa acontecer? As pessoas físicas que estão lá para representar pessoas jurídicas, que são empresas, essas pessoas físicas precisam demonstrar que têm poderes legais para falar em nome daquela empresa. O momento de credenciamento é quando as pessoas físicas chegam numa licitação presencial, tá? Para demonstrar que elas podem representar uma pessoa jurídica. Por exemplo, o dono de uma empresa que é empresário individual. Ele tem poder para falar em nome da empresa dele? Tem. Como ele vai demonstrar isso? Ele demonstra ali o contrato, o requerimento de empresário da empresa, que é o ato constitutivo que criou a empresa, o documento oficial que criou a empresa dele. Ali o servidor vai ver que ele é o dono e ele demonstra um documento pessoal comprovando que ele é a pessoa proprietária daquela empresa. Pronto, demonstrou que tem poder para representar essa empresa. Agora vamos supor que esse mesmo empresário ele não poderia participar dessa licitação, ou que ele ia mandar um funcionário, ou que ele te contratou como consultor e você ia representar ele como consultor. Nesse caso, você precisaria de um instrumento de particular de procuração, onde esse empresário iria falar: olha, o consultor fulano de tal, CPF tal, está autorizado, eu estou passando para ele poderes para representar a minha empresa nessa licitação e praticar aí todos os atos que são necessários à participação da empresa. E ao final ele ia assinar essa procuração. Com esse documento em mãos, você iria apresentar o requerimento de empresário, que é o ato constitutivo da empresa, o servidor ia olhar quem é o dono, ia olhar a procuração, confrontar e ver que foi assinada pelo dono, e olhar o seu documento pessoal para saber que você
é a pessoa que está recebendo os poderes do dono da empresa através do instrumento de procuração, tá? Basicamente é isso, essa questão de credenciamento. Foram feitos ali o credenciamento de todas as pessoas físicas que vão disputar essa concorrência, tomada de preços ou convite. Nós vamos ter aí a abertura dos envelopes de habilitação. Numa licitação presencial, você vai ter aí basicamente dois envelopes. Um envelope com os documentos de habilitação e um segundo envelope com a proposta da empresa, tá? Então vamos lá. Chegou, credenciou todo mundo, vai ter aí a abertura dos envelopes com documento de habilitação e a comissão de licitação que está conduzindo essa concorrência, essa tomada de preços ou convite, ela vai julgar se as empresas estão habilitadas, atenderam às exigências do edital ou são inabilitadas, não atenderam às exigências do edital. Feito isso, nós teremos aqui a primeira fase recursal, que é o momento para que as empresas reclamem ou questionem prováveis erros na análise desses documentos de habilitação, tá? Então, suponhamos que a sua empresa foi inabilitada e você não concorda com isso. Você vai interpor um recurso aqui para discutir essa situação. Ou um concorrente que você viu que faltou um documento, viu um documento irregular e ele foi habilitado. Você vai interpor o recurso para questionar a habilitação desse concorrente. Julgados esses recursos, nós vamos aqui para a abertura dos envelopes de proposta, onde nós vamos ter os envelopes de propostas abertos das empresas que já foram habilitadas aqui, tá certo? E vamos ter ali a classificação da primeira empresa com a melhor proposta até a última empresa com a pior proposta. Em seguida, nós temos novamente a fase recursal. O material que aquela empresa está oferecendo não atende à exigência do edital. Eu conheço aquela marca e sei que ela não atende. Você vai questionar aqui no recurso, tá? Todo questionamento que você tiver referente à proposta de um concorrente, ou se a sua proposta ela for aqui desclassificada, você vai discutir nessa segunda fase recursal. Julgados os recursos, nós vamos ter aqui as empresas vencedoras que foram habilitadas e propostas classificadas. A partir daí, homologação e adjudicação, que são duas fases ali internas administrativas, sem muita importância. Então, basicamente é assim que você disputa uma concorrência, uma tomada de preços e um convite ali de maneira presencial. Então, essas são as fases, as etapas que você precisa ter em mente. Vamos falar agora do passo a passo do pregão, tá? Pregão é a mesma coisa, nós vamos ter a fase interna, que nós já mencionamos, o pregão está sendo preparado, edital, orçamento, parecer jurídico, autorização para que essa licitação seja realizada. Vamos aí para a fase externa, com a publicação do aviso de que esse pregão vai ser realizado. O pregão, ele diferente das outras modalidades, ele pode ser eletrônico ou presencial. Essas modalidades são somente presenciais. O pregão, ele pode ser eletrônico ou presencial. Se for um pregão presencial, nós teremos aqui o credenciamento, que vocês já aprenderam que é o momento em que a pessoa física comprova que tem poderes legais para representar a pessoa jurídica nesse pregão. E se for eletrônico, doutor Carlos? Se for eletrônico, esse credenciamento ele é feito com o login no portal eletrônico, tá? Então, a partir do momento que você se cadastra no portal eletrônico, você recebe a seguinte advertência: você é o responsável pela senha de acesso. Se alguém acessar com o seu login, com o seu usuário e senha, vamos entender que você autorizou e essa pessoa vai estar autorizada a representar a sua empresa em pregão eletrônico. Então, muito cuidado nesse sentido. Então, o credenciamento aqui nada mais é do que você ali entrar no portal eletrônico de compras para enviar a sua proposta. Vamos lá. Se for uma licitação presencial,
Mesma coisa, dois envelopes, envelope de proposta e envelope de habilitação. Se for uma licitação eletrônica, um pregão eletrônico, tanto a proposta quanto os documentos de habilitação vão ser enviados de maneira digital. E posteriormente, pode estar previsto no edital desse pregão eletrônico que você envie esses documentos via correios de maneira física, tá? Então, muita atenção. Então, vamos lá. No pregão, eu quero que você observe que primeiro nós temos aqui a abertura das propostas. Se você comparar com as outras modalidades, nós tínhamos primeiro a habilitação e depois a proposta. No pregão, nós temos essa inversão das fases. Por quê? Vão ser abertas as propostas e aí nós teremos a classificação do primeiro ao último colocado, tá? Depois da abertura das propostas, no pregão, nós temos a fase de lances, tá? Então, depois da abertura de proposta no pregão, vamos ter ali a disputa de lances. E uma diferença entre o pregão presencial e o pregão eletrônico. No pregão eletrônico, salvo se o edital não estabelecer que tem um valor máximo para a proposta, todos vão participar da fase de lances no pregão eletrônico, salvo se o edital estabelecer um valor máximo de proposta e a empresa mandar uma proposta acima desse valor, que aí ela já é desclassificada aqui. Mas geralmente no eletrônico, todos que enviaram a proposta disputam os lances. No pregão presencial, não são todos que vão disputar o lance, tá? Então, no pregão presencial, vai para a disputa de lance a melhor proposta, do menor valor, e aquelas que estiverem até 10% acima. Segunda regra, se você não tiver dentro dessa primeira regra, no mínimo 3 empresas para a fase de lances, o pregoeiro vai passar para a fase de lances as 3 melhores colocadas, tá? Então, é assim que funciona a regra para a fase de lances do pregão presencial. E do pregão eletrônico, normalmente todo mundo vai para a fase de lance. Vamos lá, terminou a fase de lance, o pregoeiro, que é o responsável por conduzir o pregão, ele vai para a etapa de negociação. Então vamos lá, você disputou o lance ali, diminuindo o lance, seja eletrônico ou presencial, e você venceu o item. Você chegou num valor de lance que ninguém mais cobriu o seu lance. Agora o pregoeiro vai te chamar e falar, olha amigo, tudo bem? Bem, e esse valor aqui de R$ 1.000, você não consegue chegar a 900? E aí vocês vão negociar, tá? Vocês vão ter uma etapa de negociação. E, finalmente, nós chegamos na habilitação. Se for um pregão presencial, vai ter a abertura do envelope de habilitação. Mas, uma observação importante, no pregão, só vamos ter a habilitação das empresas que venceram itens nessa fase de lance. Então, não são todas as empresas que disputam a licitação que vão ter ali examinados os documentos de habilitação. E isso torna o pregão muito mais rápido. Por quê? Vamos supor que aqui na tomada de preços você tenha um item sendo disputado e 10 empresas. Você vai ter que examinar os documentos das 10 empresas e depois você ainda tem uma fase recursal com todo mundo discutindo esse exame de documentos. No pregão não. O mesmo item com 10 empresas, primeiro, vai ter as propostas, vão disputar o lance e uma empresa vai vencer. E a partir daí você só vai habilitar, examinar os documentos da empresa vencedora aqui na fase de habilitação. Tá? Então isso torna o pregão mais célere, mais ágil. E uma outra observação, o pregão ele só tem uma fase recursal. Concorrência, tomada de preços e convite tem 2 fases recursais, tá? Então, pregão, você só tem aqui uma fase recursal. Então, habilitou a empresa, nós vamos ter aí a declaração do vencedor. O pregoeiro, se for presencial ali na sessão pública, vai falar, olha, a empresa tal está sendo declarada vencedora. Se for num portal eletrônico de compras, o chat de mensagens vai comunicar as empresas que foram declaradas vencedoras. Esse é o momento para que aquele licitante que queira interpor um recurso se manifeste. Tá? Então, no pregão,
você tem que manifestar que você quer interpor recurso. Se você não se manifestar imediatamente, você perde o direito a interpor o recurso. Então, é uma observação importante. E para finalizar, nós temos duas fases administrativas de adjudicação e homologação do pregão, seja ele eletrônico ou presencial. Basicamente, é assim a disputa de um pregão presencial ou de um pregão eletrônico. Vamos agora passar dessa legislação antiga, tá? Passando aqui da Lei 10.520 de 2002 para a nova Lei de Licitação. As duas leis estão vigentes. Você pode se deparar com licitações aí sendo realizadas de acordo com a legislação antiga ou de acordo com a nova lei. Vamos falar aqui do passo a passo para você disputar um pregão e concorrência. Opa, primeira observação. Antigamente o pregão tinha um procedimento que nós acabamos de aprender. Ele era realizado de uma maneira e a concorrência ela era realizada de outra maneira, que eu inclusive apontei as diferenças para você. Na nova lei, tanto o pregão quanto a concorrência possuem o mesmo procedimento, tá? Então vamos lá. Temos aqui fase preparatória. É similar, é a mesma coisa do que nós já aprendemos de fase interna. A licitação está em âmbito interno, sendo realizado ali todas as etapas necessárias até a divulgação do edital, que nós também já aprendemos, onde o órgão público comunica para a sociedade, olha, a gente vai ter um pregão ou concorrência de acordo com a nova lei para contratar um objeto X. Teremos aqui a fase de apresentação das propostas e lances, quando for o caso, porque poderemos ter aí licitação parecida com a concorrência tomada de preços da legislação antiga, onde você só apresenta uma proposta e não tem lance, ou poderemos ter licitação, o pregão ou concorrência, com a proposta inicial e com lances, tá? Apresentação das propostas e lances. Depois nós teremos aí o julgamento dessas propostas para ver se elas vão ser aceitas ou não. Depois nós temos a fase de habilitação, seguindo a mesma sistemática do pregão. Você só habilita empresas que venceram itens dentro da licitação. Depois nós temos aí a fase recursal, seguindo o que nós aprendemos aqui do pregão, que é uma fase recursal única, tá? E por fim nós temos a homologação, que é o que faz o arremate dessa licitação que foi realizada. Uma observação, pode haver a inversão das fases, onde a habilitação ela vai ser realizada primeiro e o julgamento das propostas em segundo, similar ao que acontece aqui na concorrência, tomada de preços e convite. Então isso pode ser feito. Uma outra observação, tanto o pregão quanto a concorrência podem ser presenciais ou poderão ser online. Lembrando do que eu mencionei, a preferência, a regra é que seja feito de maneira online, de maneira eletrônica, pelo que eu já mencionei no Portal Nacional de Contratações Públicas, que ainda não existe, e nós veremos os próximos capítulos como vai ficar essa situação, tá? Então, regra, tem que ser feito pregão ou concorrência online. Uma outra observação, a concorrência antigamente era só presencial, agora ela pode ser online. A concorrência antigamente tinha duas fases recursais, agora ela tem apenas uma fase recursal. O pregão antigamente não poderia ter a habilitação antes, agora em tese poderá, tá? Ter essa inversão da fase de habilitação. Então, basicamente, se você observar, o que a nova lei trouxe não é uma nova maneira de disputar a licitação. É uma maneira que nós já conhecíamos, mas ela juntou essas maneiras em uma só maneira e trouxe aí diversas possibilidades. Então entenda, quem sabe disputar a licitação de acordo com a legislação antiga não vai ter nenhuma dificuldade em disputar a licitação de acordo com a nova lei, tá? Então vamos lá passar para o diálogo competitivo, essa modalidade de licitação inovadora, tá? Trazido pela nova lei de licitação.
O diálogo competitivo, eu quero que você entenda o seguinte: basicamente, ele vai ser utilizado quando a administração pública, o governo, ele tem um problema, ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe identificar a solução, ele não tem meios para identificar a solução. Então, observe, o governo está com um problema, mas ele não sabe qual é a solução, ou ele precisa que essa solução seja desenvolvida e ele não tem meios para desenvolver essa solução. O que vai ser feito? Publica o primeiro edital, falando para a sociedade: olha, nós temos um problema X e as empresas interessadas em oferecer uma solução para esse problema ou ajudar-nos a encontrar uma solução podem participar do que a nova lei chama de fase de diálogo, tá? Então vai ser publicado um edital, as empresas vão saber que está sendo aberto um diálogo competitivo para a fase de diálogo, onde elas têm um problema X e têm que apresentar uma solução. E nessa fase de diálogo vai acontecer realmente um diálogo entre o governo e essas empresas, entre a solução que essas empresas trouxerem, e ao final dessa fase de diálogo vai ser escolhida uma solução para o problema que o governo tem. Então, vamos supor que foi escolhida a solução X para o problema Y que o governo tem. Nós teremos então uma segunda publicação de edital. E nesse edital, ele vai ser similar à publicação de edital das demais licitações. Aqui o governo vai comunicar que é um diálogo competitivo para a fase competitiva, onde as empresas vão disputar quem oferece a proposta mais vantajosa para desenvolver, para entregar essa solução X que foi escolhida durante a fase de diálogo. Basicamente, essa é a sistemática da disputa de um diálogo competitivo. Dr. Carlos, como eu vou saber qual o critério de escolha da proposta mais vantajosa? Você vai ter que ler esse edital aqui para saber quais os critérios que estão sendo adotados, tá certo? Então, esse é o diálogo competitivo e, como eu mencionei, vai ser uma modalidade utilizada, mas muito pouco utilizada quando comparado ao pregão e concorrência. 95% ou mais das licitações vão estar focadas nessa sistemática, nesse modelo de disputa que, como eu mencionei, quem entendeu a sistemática das modalidades na legislação antiga não terá dificuldade de disputar esse tipo de licitação, seja ela presencial, seja ela eletrônica. Lembrando mais uma vez, é sempre importante a leitura do edital da licitação para compreender todos os detalhes e todas as condições. Lembro mais uma vez, algum detalhe ou alguma condição pode variar de acordo com o órgão que está licitando. O órgão municipal às vezes tem uma sistemática, um detalhe diferente do órgão estadual, que tem uma sistemática diferente do órgão federal, mas no geral todas as licitações seguem o que eu passei aqui para vocês. Aplicação da aula de hoje. Você que é analista, que é consultor, que é empresário, tem que conhecer todas as modalidades. Quanto mais modalidade você conhece, mais capacitado você se torna e mais oportunidades de crescimento profissional você tem. Então você tem que conhecer essas modalidades. Eu não me aprofundei em cada etapa, em muitos detalhes, porque aqui nós estamos num mini curso, nós não temos tanto tempo. Diferente dos nossos cursos completos, da mentoria, onde eu aprofundo muito mais nas fases, onde eu dou dica prática do que você não pode errar nessas fases, dou dicas práticas de onde encontrar erro nos seus concorrentes em cada fase dessa, tudo isso para ajudar o aluno ter uma alta performance e desclassificar concorrentes e ganhar licitações estando à frente da concorrência. Tá? Então você precisa entender essas modalidades e uma questão que eu quero passar para vocês, que principalmente os iniciantes têm em mente. Eu quero um curso que me ensina a prática das licitações. É claro, nós da Licita Cursos sempre priorizamos ensinar todo o nosso conteúdo trazendo aplicações práticas de como o aluno aplica essa parte técnica na prática, no dia a dia. Mas
Você só aprende a disputar um pregão eletrônico, você só aprende a disputar uma concorrência presencial quando você vai lá e é você que está disputando a licitação. Ah, então para que eu vou fazer o curso? Você faz o curso para entender como a licitação é feita, para saber das leis e não ser enganado, não ser enrolado durante a licitação, para saber os detalhes que você tem que tomar cuidado para não errar, para saber os detalhes que o seu concorrente pode errar para você se aproveitar disso. É para isso que você faz o curso. Agora, a prática não tem outra maneira. Você só aprende praticando. Quando você sentar na frente do Comprasnet e for disputar o primeiro pregão, o segundo pregão, o terceiro pregão, quando você for na primeira licitação presencial, na segunda, na terceira, a partir daí você está amadurecendo e aprendendo a prática. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista e o que eu mais vejo é o seguinte: comprei o curso completo de licitação hoje, semana que vem eu tenho uma licitação e eu não posso perder essa licitação, eu tenho que ganhar essa licitação. Já está errado. Já está errado, porque uma semana você não vai conseguir primeiro absorver o conteúdo que você precisa aprender e você não vai ter tempo para praticar, para chegar maduro na licitação a ponto de vencer ela, tá? É igual um jogo de xadrez, você precisa saber as regras e você precisa treinar para aí você amadurecer e vencer os adversários. Não adianta você falar, pô, eu tenho a primeira licitação e já tenho que ganhar. É óbvio, é possível? É possível. O conteúdo que a gente passa é possível? É. Mas cada pessoa tem uma curva de aprendizagem diferente. Tem aluno que é mais desenrolado, que ele entra no portal, ele sai fuçando, ele mexe, ele é proativo, ele encontra ali rápido as ferramentas e ele vence licitação. Tem aluno que é um pouco mais devagar nesse processo, que ele olha o portal, acha muito estranho, ele sente dificuldade em encontrar as funcionalidades, ele sente dificuldade em aprender a questão das videoaulas. Então, cada um tem uma curva de aprendizado, tá? Cada um tem uma curva de aprendizado. E nessa aula de hoje eu quero que você entenda: a prática, você só aprende na prática, tá certo? A aula de hoje fica por aqui, eu te vejo na próxima. Forte abraço, até mais!